A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 13, a lição que traz como título a humildade e o amor desinteressado. Bem, nós estamos aqui na nossa última lição do quarto trimestre do ano 2018. Então você que é professor da EBD, que é aluno da EBD, ou você que está passando aí por acaso no canal e viu, está assistindo esse vídeo, saiba que essa lição ela faz parte de uma sequência de lições, que ao mesmo tempo tem uma continuidade aí, mas também são lições independentes. Você pode assistir somente a lição 13 e não assistir nenhuma, ou você pode ir aí no nosso canal e assistir todas as lições e você vai ver aí a nossa sequência que nós estudamos nesse quarto trimestre, as parábolas de Jesus. Então são várias parábolas, não foram todas as parábolas, mas algumas parábolas foram selecionadas nessa lição, nessa revista maravilhosa, que nós aprendemos aqui bastante sobre a palavra de Deus. E as parábolas, elas são lições de Jesus que sempre induzem à prática. Então assim, se você acompanhou as lições no canal, ou quem sabe em outro canal do YouTube, ou quem sabe somente na sua igreja, eu espero que chegando agora nessa lição 13, você já esteja vivendo uma vida cristã diferenciada. Você já esteja vivendo uma vida cristã muito mais prática, porque esse é o propósito da parábola, fazer com que o cristão ele se mexa, ele comece a trabalhar, e o cristão possa entender que se ele é um filho do reino, ele não vai viver aquela vida cristã ali de braços cruzados, mas se ele é um filho do reino, ele vai com certeza absoluta colocar em prática o que ele aprende na palavra de Deus. E essa parábola que nós vamos estudar não é diferente, é uma parábola que fala de humildade, a parábola ali da passagem que Jesus fala dos convidados que vão para um jantar e escolhem uma posição, a parábola dos convidados, alguns chamam as parábolas dos convidados, tem outros nomes que são dados aí para essa parábola, mas é bem interessante essa história, é uma história bem curta, ou seja, é uma história que ela não tem um enredo muito grande, mas as lições que Jesus traz aí dessa pequena história, e tem duas partes essa história, essas duas partes trazem lições de humildade que realmente vai aí representar o comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Ou seja, aquela pessoa que realmente diz que é um cristão de verdade, que crê em Jesus como Salvador, a vida dele vai ser pautada de acordo com os ensinos de Jesus, e essa parábola vai dar uma direção. Ou seja, e não é somente em uma ocasião específica. Saiba que essa parábola é bem abrangente, é para a vida por completo do cristão. Então assista esse vídeo até o final, tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a tua vida, você vai aprender bastante aqui. Eu aprendi muito estudando essa lição e eu quero transmitir esse conhecimento para você. Estudei os livros, dei uma lida, fiz uma interpretação, que tem um milagre envolvido, é maravilhosa, maravilhosa essa história de Jesus, essa passagem aqui, a lição está maravilhosa, muito boa mesmo, parabéns para o escritor da revista como um todo, não somente da lição 13, mas da revista como um todo, um encerramento assim maravilhoso, e você pode entrar no site do EBD em Foco e baixar os slides para você usar na sua igreja, tem um slide lá de encerramento com todas as lições, resumindo todas as lições, desde a primeira lição até a última lição. Esse slide é gratuito, não paga nada, basta você entrar no site. Se você não encontrar, manda uma mensagem no WhatsApp que tem aí na descrição do vídeo. Enfim, você vai encontrar aí o site, entrar lá e mesmo que você não seja assinante do site, mas você vai conseguir baixar o slide de encerramento, e pode solicitar também pelo WhatsApp. Só mais um aviso aqui rápido, O EBD em Foco vai começar agora a fazer alguns cursos, alguns treinamentos presenciais em algumas cidades do Brasil, e nós vamos começar pela cidade de Marabá. Então, se você é da cidade de Marabá, o EBD em Foco vai ministrar um curso, um treinamento para professores da EBD presencial, e com material, com apostila, vai ter até um jantar. Vai ser algo muito bom mesmo, para aprender mesmo sobre os 4 Cs da educação cristã, que é a nossa metodologia para professores da EBD. Então, se você é da região de Marabá, do estado do Pará, fique atento, entre em contato, pega o número do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo,
e aí que eu vou passar as informações sobre o local, o valor, como que vai ser, o que vai ser estudado. Então, fique atento, e depois de Marabá a gente vai fazer em outras cidades também. Temos aí, né, um projeto para levar a metodologia do EBD em Foco para várias cidades do Brasil. Então é isso, vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Lucas 14:11, isso aqui é um resumo do ensino de Jesus dessa passagem de Lucas 14. Verdade prática: Jesus apresenta a partir de seu próprio exemplo o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Então Jesus ele apresenta através do seu exemplo, ou seja, a sua maneira de viver, o seu comportamento, e também ele apresenta através dos seus ensinos. Ele fala de forma direta e ele fala também de forma indireta, contando parábolas. Então ele ensina de forma completa sobre humildade, que deve ser o comportamento, né, para o crente verdadeiro, né, esse amor altruísta, esse amor que não espera nada em troca. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 14, de 7 a 14. Não faço essa leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, mas recomendo você fazer não somente essa passagem aqui, mas todo o capítulo 14, para que você possa entender o contexto. Aqui temos os objetivos, também vou direto logo para a introdução. Vamos lá. Jesus contou a parábola dos primeiros assentos ou lugares de honra e dos convidados ao participar de uma refeição na casa de um fariseu. Ou seja, aqui o escritor da revista ele coloca os nomes que são dados para essa parábola, né? Ou seja, a parábola dos primeiros assentos, ou a parábola dos lugares de honra, ou a parábola dos convidados. Então, sim, tem vários nomes, mas essa parábola é só registrada em Lucas, não tem em outro lugar. O ensinamento dela você vai encontrar em outras passagens bíblicas dos evangelhos, aí, o ensinamento contido nessa parábola, mas ela em si, essa história em si, só se encontra em Lucas, nessa passagem aqui de Lucas, que é bem interessante nós fazermos esse estudo aprofundado dessa parábola. Ele instrui a todos acerca da humildade do perfil das pessoas que devem ser convidadas para ocasiões especiais. Ou seja, quando você é convidado para uma ocasião especial, ele faz uma instrução como que a pessoa deve se comportar. Mas nós sabemos que isso aqui tem aplicação para todas as áreas da nossa vida. Não é somente quando você for convidado para uma ocasião especial que você vai aplicar esse ensinamento aqui, mas todas as áreas da vida. O verdadeiro objetivo do fariseu e de seus companheiros era encontrar algo em Cristo que pudesse condená-lo. Então Jesus foi convidado para esse jantar na casa desse fariseu, muito provavelmente um sábado. Os judeus tinham esse costume, depois do sacrifício no templo, eles iam para a casa de alguém onde acontecia um jantar, e eram jantares públicos, ou seja, várias pessoas podiam entrar naquele jantar, participar ali, e ali não era somente a intenção comer, mas a intenção também era ter ali uma discussão, uma troca de informação, um debate sobre algum tema. Então Jesus estava já acostumado a participar desses jantares, né? Ou seja, tinha momentos que Jesus participava dos jantares com pecadores, com publicanos, com meretrizes, ou seja, todo tipo de gente que não presta. Jesus entrava também na casa dessas pessoas e comiam com eles. Mas tinha momentos que Jesus comia com os fariseus, Jesus comia ali com os religiosos. E quando Jesus ia para a casa de um desses fariseus comer, muitas vezes a intenção deles não era só chamar Jesus para comer e ouvir os ensinos de Jesus, mas eles queriam muitas vezes ali pegar Jesus em alguma forma, fazer alguma pegadinha para Jesus. Talvez essa era a intenção deles nesse dia aqui, fazer com que Jesus caísse nas suas pegadinhas, né? Mas Jesus ele fez muita coisa maravilhosa aqui nesse jantar. Na ocasião, Jesus observou o perfil dos convidados e notou que eles buscavam escolher os primeiros lugares. Jesus ficou observando isso. Jesus chegou, ele olhou e viu que as pessoas parece que disputavam os melhores lugares. Então vou explicar com mais detalhes o que seriam esses melhores lugares, esses primeiros lugares aqui. Mas fica claro que Jesus ele não senta nesses primeiros lugares.
Jesus, ele sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele tendo todo o poder nos céus e na terra, ele sabia disso, ele escolhe muito provavelmente um dos últimos lugares. Jesus talvez escolhe um dos piores lugares para sentar, e ele fica observando como que as pessoas faziam, querendo se vangloriar, querendo ter uma posição de excelência, e escolhiam os primeiros lugares. E foi a partir dessa observação que o mestre contou essa curta, mas instrutiva parábola. Ou seja, uma história bem curta, que muitos não consideram parábola, mas faz parte dos ensinos de Jesus, onde ele envolve alguma história. Então a gente classifica como parábola, mas de uma parábola mais simples. Então Jesus conta e traz esse ensinamento maravilhoso. Vamos para o nosso primeiro tópico. Interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados, Então tá aí, o dia, a ocasião e o local. Temos sempre que observar o contexto, 3 pontos importantes para entender a importância dessa parábola. Ou seja, qual foi o dia que aconteceu isso aqui? Ou seja, isso aqui é importante sim, porque era um sábado, a gente vai falar com isso. A ocasião, ou seja, era um jantar público. O local era na casa de um fariseu, ou seja, tudo isso deve ser levado em consideração quando nós estudamos essa parábola. Eu quero também que você olhe bem para essa imagem dessa mesa e grave. Ou seja, era muito provavelmente essa era a mesa que Jesus se encontrava, não exatamente dessa forma, mas parecido com isso aqui, em formato de U. Talvez esse era o formato da mesa, em formato de U. Tinha esse local que eles meio que deitavam com os pés para trás, e aí ficava apoiado ali com a mão direita, por exemplo, e a mão esquerda ficava livre para pegar o alimento. Então eles, e ali no meio ficava livre também para uma pessoa servir o alimento para os convidados. Então aqui eu vou, grave bem essa imagem para que você possa entender melhor essa parábola. No sábado, Jesus fora comer na casa do chefe dos fariseus. Olha só, não era qualquer fariseu, era na casa de um dos chefes dos fariseus. Ou seja, o chefão deles lá, um deles, convidou Jesus para comer, e não somente Jesus, mas uma boa quantidade de pessoas estavam ali. Vale ressaltar que muitas vezes, nesses jantares, tinha assim, o público convidado para o jantar, que sentava na mesa, e tinha o público que não era convidado, que ficava da janela e nas portas, olhando, vendo as pessoas comerem. Por isso que eram jantares públicos. E as pessoas olhavam de fora e ficavam observando, Isso não é comum nos dias de hoje, mas naquela época era comum. Então as pessoas de fora observavam o que acontecia, o que era debatido naquele jantar. Jesus deparou-se com um homem hidrópico. Eu fiz uma pesquisa, hidropisia, uma doença que nos dias de hoje a gente chama de edema, que é a acumulação de líquido em alguma parte do corpo, às vezes no corpo inteiro, às vezes no pé, às vezes no braço, enfim, era uma doença que não tinha cura, muito provavelmente naquela época é uma doença que não tinha cura, e esse homem ele sofria, de certa forma, ele sofria com algum tipo de discriminação, provavelmente ele não podia trabalhar, se ele não podia trabalhar, ele não tinha como comprar um animal para o sacrifício. Se ele não podia comprar um animal para o sacrifício, ele não ia ao templo sacrificar um animal. Então esse homem ele era excluído da sociedade, e muito provavelmente ele era tido como alguém que recebeu uma maldição divina pelos seus próprios irmãos judeus, irmãos entre aspas, E as pessoas que excluem outras, assim, sabe-se lá podemos chamar de irmãos, mas ele era provavelmente um homem excluído. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia alguém com alguma deficiência, um leproso, um aleijado, alguém que pede esmola, essa pessoa ela está excluída ali. Colocando alguém que é deficiente, está na rua pedindo esmola, ela não tem condição de trabalhar, ela não vai ao templo, ela está excluída, ela está longe de Deus. Então Jesus, quando ele cura esse homem, Jesus ele entrega a esse homem a dignidade. Então Jesus, ali entre esses fariseus que o criticavam, Jesus realiza esse milagre e mostra que ele veio trazer uma mudança, uma transformação radical na vida das pessoas. Então Jesus ele traz para esse homem não somente a salvação, não somente a cura física, mas Jesus traz para esse homem também a dignidade dele voltar para a sociedade, ser considerado um cidadão
de bem, um cidadão que trabalha, né, e ele tem uma vida digna. Então Jesus ele realiza esse milagre ali nessa ocasião. Os judeus consideravam alguns trabalhos importantes, mesmo no sábado. Mesmo no sábado, os judeus tinham alguns trabalhos que eles realizavam. Hein? E respondeu-lhes, disse: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Lucas 14, 5. Porque quando Jesus realizou esse milagre, os fariseus que estavam ali já começaram a criticar. O texto não vai explorar muito essa parte, mas a gente vê em outros milagres que Jesus ele cura no sábado e as pessoas criticam Jesus por ter feito o milagre, realizado o milagre no sábado. E isso era meio que contraditório, porque a lei, né, dizia que tinha que guardar o sábado, mas dizia também que no sábado era permitido fazer o bem, né? E aí Jesus até fala isso: se você tem um animal que você cuida dele, você precisa desse animal, faz parte, ele traz o sustento para você, um jumento, um boi, e aí de repente ele cai num buraco, tá atolado, você não vai lá tirar esse animal, ou seja, você está trabalhando, mas você entende que aquilo ali você está fazendo um bem para o animal e para si mesmo também. Então quando Jesus fala isso aqui, eles compreendem, né, e nada lhe podiam replicar sobre isso. Então o que Jesus está mostrando aqui é que o sábado estava sendo guardado da forma errada. Ou seja, ele tirava o animal do poço, do buraco, mas quando tinha um homem precisando de ajuda, não podia ajudar. Então era uma inversão de valores que estava acontecendo e eles estavam usando a lei de Deus para isso. Ou seja, ajuda o animal, mas não ajuda uma pessoa. E quando Jesus curou uma pessoa, no lugar deles ficarem felizes porque Jesus devolveu a dignidade àquela pessoa, devolveu saúde física, deu salvação para aquela pessoa, eles reclamavam e murmuravam. Olha só a que ponto chegou, as pessoas usando o próprio nome de Deus, de não amar o próximo, ou seja, o amor tinha acabado ali. E aí Jesus faz esse questionamento, eles ficam calados, não podiam replicar nada e fala realmente, talvez tinha alguém ali que fala assim, ontem mesmo, ou sábado passado, eu tirei um animal do buraco, e, enfim, e Jesus está curando, então isso não tem problema nenhum. Mas, enfim, continuando aqui. Nas refeições da época havia uma distribuição especial de lugares para os convidados que se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular. Então aqui o escritor da revista fala de uma mesa quadrangular, esse tipo de mesa aqui. Esse tipo de mesa já existia naquela época, viu? Só que era uma mesa que não era comum nas casas. Muitas vezes as pessoas mais pobres não tinham uma mesa do formato que a gente conhece hoje, que está aqui nessa imagem. Talvez esse tipo de mesa era comum nas casas mais ricas. Tinha vários tipos de mesa. Então, nas casas mais pobres, às vezes era forrado um pano no chão e as pessoas deitavam em volta desse pano. Então, isso era comum. E tinha os divãs que as pessoas deitavam naquela mesa em formato de U, que eu mostrei anteriormente, vou mostrar de novo na próxima imagem. Mas o que acontece? Tinha uma posição que era a posição central ocupada pelo anfitrião, que era o dono da casa ali, e à esquerda e à direita dele estavam os convidados mais distintos, ou seja, os convidados mais importantes. E esse formato aqui da mesa é o mais provável que está nessa parábola. Também era um formato de mesa em U, não era uma mesa quadrangular, retangular no caso, era uma mesa em formato de U, e as pessoas deitavam nesses colchões, que eram os divãs, e ali no meio do U, lá no meio do U, onde esse homem está apontando o dedo, é onde ficava o dono da casa, e ao seu lado, do lado direito e do lado esquerdo, ficava também os convidados mais especiais, os mais ilustres. E se você fizer uma pesquisa e um pouco mais fundo, você vai descobrir que não é somente... foi o que eu fiz, eu dei uma lida naquele livro Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Eu recomendo você comprar esse livro, é muito bom. Eu dei uma lida lá e ele fala assim que não era somente o local da mesa, mas também a comida era diferenciada. A pessoa que sentava nesses lugares melhores aí, ele tinha uma comida diferenciada. E ele tinha também, o anfitrião, molhava um pão na comida, melava na comida, fazia tipo uma colher. O pão daquela época era um pouco diferente, mas melava na comida e colocava na boca do convidado mais ilustre. Isso era um ritual na época que mostrava que ele estava dando honra àquela pessoa. Então aqui, se você ler João 13, 26, você vai entender isso.
Jesus, quando está com os discípulos na ceia, Simão acena para João e fala assim: João, pergunta para Jesus quem é esse que vai nos trair. E Jesus fala assim: aquele que eu coloco o bocado de pão na boca. Ou seja, Jesus está colocando o pão na boca de Judas, né? Ou seja, isso só acontecia para a pessoa que era o convidado mais ilustre. Olha só, Jesus está prestes a ser traído, e ele coloca a comida na boca do seu traidor. Muito provavelmente, Jesus não colocou a comida na boca dos outros discípulos. Era só na boca de um, ou seja, do mais ilustre. Jesus considerou Judas Iscariotes como o convidado mais ilustre da Santa Ceia, mesmo sabendo que ele ia trair. Então Jesus ele tem um ato de amor para com o seu traidor. Até ali Jesus dá ensinamentos para nós. Então vamos continuar aqui. Desejar esta homenagem não era algo errôneo, né? Ou seja, a pessoa ir para um jantar desse e querer sentar no lugar mais ilustre, à direita ou à esquerda do anfitrião, isso não tinha problema a pessoa desejar isso. O problema estava nessa ansiedade de buscar a honraria que muitos acabavam se exaltando, né? Ou seja, as pessoas estavam buscando isso, desejando isso, né? E se considerando talvez melhores do que os outros, começavam a se exaltar. A parábola, vamos falar da parábola em si. É com esse contexto em mente que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Ou seja, você já entendeu a história, o contexto, como que era naquela época, né? E aí Jesus, ele primeiro procura ensinar aos convidados e ao mesmo tempo aos seus discípulos e a todos que o aceitam, ou seja, é um ensinamento que Jesus quer trazer para todos, acerca de não buscar lugares de honra. Ou seja, a pessoa que tem aquele desejo de ser honrado, de estar em primeiro lugar, de estar no púlpito, de estar em destaque. Tem gente que só pensa nisso, pensa o tempo todo, tem que estar em destaque. Se ele não estiver em destaque, se ele não estiver aparecendo, ele não está feliz, ele não está contente. É uma pessoa que vive para estar ali aparecendo. Como nós dizemos na nossa linguagem de hoje, a pessoa quer aparecer, somente isso, né? Às vezes ela não tem nada de honra, não deve ser honrada porque ela não tem nada de especial, mas ela vive almejando esse tipo de coisa, né? E por que que Jesus traz esse ensinamento? Por que que Jesus quer ensinar sobre isso? Né? Porque o reino de Deus, né, no reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição. O reino de Deus, a lógica do reino, a gente vai explorar isso de forma mais profunda adiante, mas a lógica do reino é diferente da lógica humana, né? Ou seja, servir é mais importante. Ou seja, a posição de honra no reino de Deus não é aquela posição ao lado do dono da casa, mas a posição de honra é aquela lá no cantinho da mesa, lá atrás, né? Talvez essa seja a posição de honra no reino de Deus, né? Ou seja, o que Deus está olhando ali é a intenção do coração. Às vezes a pessoa até merece a honra, mas se ela está ali numa posição de humildade, aceitando onde ela está, né, isso agrada a Deus, né, mostra que ele realmente entendeu que o reino de Deus opera de forma diferente. Segundo, ao curar o hidrópico, Jesus ensina que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, né? Ou seja, tem pessoas que, quando vão convidar, só convidam algumas pessoas específicas, né, para alguma ocasião, para alguma coisa, e Jesus vai condenar isso aí também, né? Pois assim como Deus aceita a todos, ou seja, Deus não tem discriminação, não tem racismo, ele vai aceitar a todos, devemos ser prestativos e servir a todos. Então Jesus está passando esse ensinamento também. Então 2 ensinamentos a gente tira dessa passagem, né? O primeiro ensinamento, não ficar almejando uma honra, almejando ser exaltado ou exaltando a si próprio. E o segundo ensinamento é que nós devemos amar a todos, né, ajudar a todos, ser prestativo a todos, independente se a pessoa é pobre, é rica, é doente, não é doente, né, se a pessoa é de um país diferente, enfim, a cor da pele, nada disso vai nós devemos levar em consideração, devemos servir a todos de igual modo. Se atendermos pessoas abastadas, ou seja, somente quem é rico, quem tem dinheiro, quem tem alguma coisa, elas vão querer nos retribuir, né? Ou seja, se você ajuda alguém que tem dinheiro, provavelmente ela vai te ajudar depois, ela vai querer retribuir. Não tem problema nenhum isso acontecer, né? Ou seja,
Mas nós, quando isso acontece, nós já recebemos a nossa recompensa, né? Ou seja, e dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda também que eles te tornem a convidar e te seja isso por recompensado. Lucas 14:12. Não é que Jesus está querendo dizer que você nunca vai convidar amigo, parente, né? Jesus tem umas ideias meio malucas, né? Eu não vou convidar meus amigos para um jantar. Não é isso. Jesus não está falando isso. Ele só está dando um ensinamento aqui de que a gente não tem que ficar preso somente nessa questão de um jantar, de uma festa, de um casamento, um aniversário, né? Isso a gente tem que levar para toda a vida, tudo que a gente faz na vida. Não fique fazendo coisas apenas para quem pode retribuir. Né? Tem gente que fala assim: não vou ajudar fulano não, porque aquele lá é um desgraçado, não tem dinheiro, não tem nada, não vai me dar nada em troca, por que eu vou perder meu tempo ajudando ele? Gente que pensa assim, né? Não ajuda o outro porque sabe que a pessoa é pobre e não vai retribuir. Né? E aí, quando tem alguém já que é rico, que tem dinheiro, que tem alguma coisinha, e fala: fulano tá precisando, vou ajudar lá, porque depois, né, a gente precisa. Então, assim, esse é o pensamento que Jesus está querendo que a gente tira da cabeça. Né? Não faça dessa forma, não haja dessa forma. Né? E aí a gente, eu tô resumindo aqui a aplicação, porque a gente vai fazer aplicações mais na frente. Mas para que você possa entender o ensinamento de Jesus. Não é somente sobre festa, jantar, não, é todas as áreas da nossa vida. Os grandes ensinamentos da parábola. Os ensinamentos de Jesus para os convidados não são uma série de bons conselhos sobre etiqueta social, né, o que eu já tenho falado aí, né? Ou seja, Jesus não está só dando um conselho sobre a maneira de a gente se portar no jantar, como que a gente convida as pessoas, ou então como que você, ao chegar em um jantar, ao chegar em uma festa, como que você vai se comportar, né? Eu vou num aniversário, eu vou no casamento, então eu tenho que ficar lá atrás, eu tenho que ficar no meu cantinho, porque aí eu posso ser honrado e tal. Jesus não está querendo dar esse conselho de etiqueta. Não. São conselhos que servem para a vida inteira. Lições do significado prático e espiritual. Ou seja, lições que vão além dessa situação de uma festa, de um jantar, de um aniversário, de um casamento. Vão muito além disso. Por isso, essa última lição visa conscientizar-nos de nossa postura enquanto discípulos de Cristo. Ou seja, você que está estudando as lições aí na sequência certinho, né, essa lição aqui é a nossa última lição do trimestre, ela vem trazer essa consciência de como o cristão deve se portar diante de várias situações no mundo, destacando a importância de, na prática, demonstrarmos o quanto vivemos sob uma forma diferente da do mundo, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, né, fica bem claro aqui que o cristão ele não pode se conformar com a maneira que o mundo vive, a maneira que o mundo age. O mundo age de uma forma, o cristão deve agir de outra forma, totalmente diferente. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. As grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. Aqui a gente vai entrar um pouco mais nas aplicações. A primeira grande lição da parábola. Esta parábola ensina, acima de tudo, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ou seja, a intenção aqui dessa parábola é mostrar como que um verdadeiro seguidor de Cristo vai se comportar, e a humildade está aí. Né? Ou seja, a humildade tem que ser a marca desse seguidor, né? Ele tem que viver de forma humilde em todas as áreas da vida. Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa. Ou seja, você é convidado para um jantar na época que Jesus vivia ali, dos judeus, daquele judaísmo daquela época, daquela cultura daquela época, né? Não procure o lugar de maior destaque, mas procure o lugar de menor destaque. Cabe ao anfitrião a prerrogativa de julgar quem deve ser reconhecido, ou seja, o anfitrião, ele vai dizer quem deve ser reconhecido ou não, né? E aí, aquele que se porta de maneira humilde, que senta no lugar mais afastado da mesa, um lugar menos importante, né? Ele poderia ser honrado com naturalidade, né? Ou seja, o dono da casa poderia falar: ô fulano, vem para cá que eu quero você aqui do meu lado, comendo da melhor comida, né? Ou seja, participando do melhor desse jantar. Então, se a pessoa se portar de maneira humilde, ela pode sim
ser exaltada. Ao contrário, caso se colocasse num local de destaque, sem ter sido convidado, ou seja, a pessoa se orgulha, acha que merece aquela honra e senta naquele local sem ter sido convidado, ele experimentaria o caminho da vergonha, sendo removido para dar lugar a alguém que o anfitrião julgasse merecedor e digno daquela honra. Olha só, né, que tristeza. Esse convidado, ele vai se sentir exaltado, sentar no lugar de honra, mas depois ele vai ser humilhado, né? Ou seja, os exaltados serão humilhados, ele vai ser retirado da mesa, né? E vai ser dado o lugar dele, que ele estava sentado, para uma pessoa que estava lá na ponta da mesa, que talvez achava que não era digno e acabava sendo digno. A segunda grande lição da parábola. Cristo também ensina nessa parábola que se formos dar um jantar, devemos convidar e acolher os menos favorecidos. Aqui Jesus está mostrando, né, que essas pessoas elas eram excluídas da sociedade. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Lucas 14:13. Eram pessoas excluídas, pessoas que ninguém dava a mínima, pessoas que ninguém convidava. Quando Jesus fala disso aqui, ele está falando assim: você tem que olhar para todas as pessoas de forma igual. Não é porque você tem que chamar para a sua festa somente essas pessoas. No Jesus também a gente tem que acabar com essa visão, né, limitada aqui e achando que é só numa festa, mas levar essa visão para todas as áreas da vida. No seu trabalho, na sua escola, na rua, no trânsito, não importa onde você está. Ou seja, você não tem que olhar para uma pessoa e ver aquela pessoa como ela menos importante do que as outras, porque ela é negra, porque é homossexual, porque é católico, porque é espírita, porque é budista, né? Não é da Assembleia de Deus, então eu não vou ajudar. Não, a gente tem que ajudar todos. O que Jesus está ensinando, os ensinamentos de Jesus de amor ao próximo, ele fala para nós amarmos o próximo independente da situação econômica, religiosa, cor de pele, nacionalidade, não importa. É para ajudar o próximo não interessa quem seja ele. Então tem gente que só ajuda porque é da mesma igreja, só ajuda porque é da mesma região, só ajuda porque... Não. É porque só é homem ou porque é mulher. A gente tem que ajudar a todos, né? Qualquer situação temos que tratar todas as pessoas iguais. A ênfase da segunda grande lição ensinada por Cristo mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja recompensado. Ou seja, você não vai deixar de convidar alguém para sua festa, para um movimento, para alguma coisa, porque essa pessoa é rica e pode te retribuir, né? Eu estou quebrando o ensinamento de Jesus. Não, Jesus também não está falando disso. É muito mais abrangente. A gente tem que ajudar todos sem esperar. A pessoa tem dinheiro, tem condição de retribuir? Ajude. A pessoa não tem dinheiro, não tem condição de retribuir? Ajude também. Jesus está falando isso. Ajude a todos, independente se a pessoa tem ou não a condição de retribuir, né? E se você ajuda essa pessoa, vamos supor que você ajuda uma pessoa que tem condição de retribuir, mas você ajuda, e essa pessoa retribui, não significa que você não vai ganhar um teu galardão. Não tem problema nenhum isso. Eu ajudei fulano de tal ali na dificuldade e depois ele me retribuiu. Não pode, não quero aceitar. Não, aceita. Se a pessoa quer retribuir, pode aceitar. O que Jesus está falando aqui é a intenção do seu coração. Ajudar só para ser retribuído. Ajudar só porque vai ter reciprocidade. Se você está fazendo isso, de certa forma você não está ajudando de coração. Você não está ajudando de coração. Ou seja, você só está fazendo porque você vai receber algo em troca. Agora, se você ajuda uma pessoa que tem condição de dar algo em troca, e essa pessoa te dá algo em troca, aceita. Não tem problema você aceitar. O que tem que estar claro na sua mente é que você ajudaria essa pessoa, mesmo se ela não tivesse condição. Você ajudaria ela em qualquer circunstância, tendo ou não. Isso tem que estar no coração do cristão. Ajudar, sem esperar nada em troca. Tais práticas devem nortear os pensamentos dos verdadeiros seguidores do Mestre. E isso tem que seguir o nosso pensamento, pois ele mesmo assim vivia e praticava boas ações com o espírito
o espírito humilde e amor desinteressado. Ou seja, o próprio Cristo fazia isso na prática, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos, Mateus 20, 28. Então, ou seja, Jesus ele veio para servir, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele veio para servir e não para ser servido. Este ensinamento de Cristo, naturalmente, não se refere apenas ao ato de convidar alguém para jantar, não é só isso, mas diz respeito a todas as atividades que são realizadas em favor de alguém que não tem como nos retribuir. Tudo que nós fizermos para alguém, mesmo que a pessoa não tenha condição de retribuir, a gente tem que estar fazendo, porque nós vamos receber o nosso galardão. E não precisa ficar pensando em galardão também, né? Essa passagem de Mateus aqui é bem interessante, né, porque tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Né? Ou seja, Jesus está falando aqui que quando nós fazemos isso para alguma pessoa, algum dos seus pequeninos, é a mesma coisa que está fazendo para ele. Né? Tem gente também que pensa no galardão do céu, né? Porque eu vou ajudar fulano aqui porque eu vou receber a recompensa no céu. Né? É claro que Deus vai nos recompensar, mas também a gente tem que ter um pouco de cuidado para também não se tornar o ato de eu ajudar alguém só para receber uma recompensa divina. Não, o amor desinteressado é o título dessa lição. Ou seja, aquele amor que eu não tenho, eu não desejo nada em troca. Eu quero amar, simplesmente isso, pronto. Né? Eu quero ajudar. Né? Se eu vou receber dessa pessoa, se eu vou receber de Deus, não importa. Aquela pessoa está precisando, eu vou ajudar e ponto final, acabou. Se eu vou receber algum tipo de retribuição, isso não interessa. Tem que ser esse o pensamento do cristão. A lógica do reino é diferente da humana. As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana. Ou seja, a lógica humana é o contrário, é diferente. Nesta lógica humana prevalecem os adágios e as estratégias oportunistas. Pessoas que querem passar por cima dos outros, querem ganhar algo, sair na frente, né? Quer levar vantagem de qualquer forma. Essa é a lógica humana. Mas a lógica divina é diferente, a lógica do reino é diferente. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Ou seja, na lógica divina, quem é o primeiro, quem é o maior? É aquele que serve. É aquele que senta lá na ponta da mesa, aquele que fica lá atrás. É aquele mais simplesinho. Esse é o maior no reino de Deus. Né? O que o ser humano olha e fala, fulano é besta, fulano, né, todo mundo passa por cima dele, fulano não faz nada, ele não revida. Né? As pessoas vão olhar e vão falar isso. Mas para Deus, aquele lá é o maior. Para Deus, aquele lá é o que vai ser exaltado. Né? De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições. Ou seja, ajudar aquelas pessoas que estão ali à margem da sociedade e não têm condição de fazer nada. Pois esses geralmente são esquecidos, pois não tendo nada a oferecer, acabam abandonados. Eu não vou ajudar porque eu não vou receber nada em troca. É assim que o mundo pensa, assim que as pessoas pensam. Mas o cristão tem que pensar de forma diferente. Isso aqui não é salvação por obras, não é para ser salvo. Mas se você é salvo, você vai fazer boas obras, você vai ajudar o próximo, independente da situação do próximo. A recompensa da humildade e do altruísmo. A humildade e altruísmo. Vamos lá. Nessa parábola, Cristo nos ensina o cultivo da humildade e do desprendimento. Jesus ele vai ensinar aí como que nós devemos nos comportar. Também conhecido como amor desinteressado ou altruísmo. Ou seja, é aquele amor onde você se coloca no lugar da pessoa, onde você não espera nada em troca, um amor altruísta, um amor que não tem aquela ganância, aquela vontade de receber algo em troca. Né? Características indispensáveis ao verdadeiro cristão. É isso que Jesus quer ensinar. O ensinamento de Jesus é esse, né? Que nós possamos viver de forma diferenciada. Mais do que uma lição de educação humana, né? Ou seja, não é somente uma educação de educação humana. Cristo fala sobre o privilégio de possuirmos que possuímos de servir e não sermos servidos. Isso é privilégio? Será? Né? Ou seja, será que da lógica humana esse é privilégio? Eu servir e não ser servido? Né? Ajudar sem ser ajudado depois? Na lógica divina é. Na lógica divina isso é um privilégio. Isso é uma maravilha. Quem consegue fazer isso, vive de forma diferenciada. O serviço ao próximo não deve ser realizado por vanglória. A gente que quer fazer algo pelo próximo,
né, para aparecer, para colocar na mídia, para postar nas redes sociais, né, mas deve ser o quê? Dedicação pessoal e altruísmo. Ou seja, eu tenho que fazer simplesmente porque eu amo o próximo e não espero nada em troca. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse tem que ser o comportamento do cristão. O cristão, em todas as áreas da vida, ele tem que considerar os outros superiores a si mesmo e não querer passar por cima dos outros. Amor, a palavra-chave do altruísmo. Atualmente a palavra amor está desgastada. Infelizmente, muitos não entendem o que é amar. Né? Vou colocar assim, não entendem realmente o que é o amor. Né? E acaba tendo o amor como um sentimento, simplesmente um sentimento. Né? E o amor ele vai muito além disso, ele é prática. Né? O amor não é um sentimento, o amor é algo prático. Você fala que ama, mas não amar de verdade é o que está na Bíblia. Ó. Muitos amam apenas de lábios, mas não de verdade. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Né? Ou seja, o marido que chega para a esposa e fala eu te amo, mas depois ele simplesmente trai, ele não faz nada por ela, ele não ama. Ele pode falar que ama 200 milhões de vezes, mas na prática ele não ama. Né? E isso tem que ser levado para a vida do cristão como um todo. Falar que ama o próximo é fácil, agora amar o próximo na prática é totalmente diferente. Então a gente tem que amar de verdade e não só de palavras. Né? Que o amor não seja fingido, né? Ou seja, o amor fingido, aquele amor onde a pessoa só faz ali algo por outro porque quer aparecer, porque quer estar na rede social, quer ser visto pelos outros. Né? Então esse é um amor fingido, não é um amor verdadeiro. Amor é a palavra-chave do altruísmo, pois o altruísmo só pode ser praticado em amor, né? E por sua vez o amor só pode ser revelado na prática. Então uma coisa puxa a outra. Né? Como que eu mostro que eu amo alguém, né, de verdade? Como quando eu coloco isso em prática. A recompensa, retribuir uns aos outros, não é altruísmo. Né? Ou seja, aquela dar, retribuir, dar, receber, retribuir, dar essa troca, né? Ou seja, será que esse amor é um amor altruísta? Né? É um amor verdadeiro? E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Né? Mateus 10:42. É aquele negócio, se você dá algo para a pessoa sem esperar algo em troca, né? Ou seja, você ajuda a pessoa, né? É o amor altruísta, ou seja, aquele amor que você não espera nada em troca e aí você já tem o seu galardão. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado também para não pensar somente no galardão. Né? Eu vou ajudar porque Deus vai me dar o galardão lá no céu, né? Então eu vou ajudar. Então a gente tem que também ter um pouco de cuidado com isso. Eu não me aprofundei nesse estudo sobre a questão da pessoa dar esperando o galardão, mas eu acho que a pessoa que pensa assim, ela acaba caindo no mesmo erro. Né? E o que a Bíblia está ensinando sobre o amor é você não pensar e não fazer somente por recompensa, seja qual for a recompensa, seja qual for. Né? Não pense em nenhuma recompensa, mas simplesmente ajude, né, o próximo, né? Ajudar o necessitado corretamente, aí, né? Certamente é algo que vai trazer recompensa. Né? É o que Jesus ensinou que nós temos que fazer. Se for realmente de coração, você faz isso realmente porque você ama o próximo, se colocou no lugar do próximo, você vai ser recompensado por isso. Ninguém que ajude e estenda a mão aos necessitados ficará sem retribuição da parte do Senhor. Olha só o texto de Mateus 25:40. E respondendo-lhe o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, se você ajuda alguém, de certa forma, você recebe do Senhor, né, uma retribuição. Mas isso tem que ser feito de coração, né, pautado aí, né, como um amor verdadeiro, sem esperar recompensa nenhuma. E essa parábola, essa história, ela vem trazer eu não sei se chega a ser uma perturbação mental, mas é para mexer com a nossa mente, para nós começarmos a refletir sobre o nosso comportamento. Será que eu, como cristão, estou fazendo isso? Será que eu estou vivendo de uma forma diferenciada? Será que eu estou ajudando o próximo? Estou amando o próximo como a mim mesmo? Então a gente tem que começar a se perguntar isso aí e começar a viver de forma diferenciada, se a gente não estiver fazendo. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Os desejos carnais, eles não são somente desejos
sexuais, como a gente leva muito por esse lado, né? Quando fala de desejos carnais, a gente pensa em desejos sexuais. Muitas vezes os desejos carnais refletem também nesse nosso egoísmo. Não, eu vou ajudar fulano e eu vou ficar sem, eu vou dar para ele e vou ficar sem. Isso também é desejo carnal, né? Querer bens materiais, posses e mais posses e ter mais dinheiro, não ajudar o próximo porque, né, você vai diminuir o seu patrimônio, né? C.S. Lewis diz nos seus livros que quando a gente faz caridade, dando o que sobra, isso não é uma caridade verdadeira. Agora, quando a gente faz caridade, mesmo a gente está passando dificuldade, mesmo a gente está faltando para nós e a gente ajuda o outro, isso sim é uma caridade verdadeira. C.S. Lewis pode ter pegado pesado nessa frase dele aí, né, nessa fala dele, mas realmente a gente tem que ajudar o próximo, né, em qualquer circunstância, e mesmo que a gente às vezes esteja passando dificuldade. Não é só dar o que sobra, né, mas ajudar realmente, independente de quem seja a pessoa, e procurar fazer o bem, né? Às vezes a gente fala assim, eu não tenho para dar, mas você conhece alguém que tem. Eu não tenho, eu também estou passando dificuldade, mas você tem um amigo que tem condição. Aí você vê alguém pior do que você pode recorrer a esse amigo e falar, fulano, vamos ajudar fulano de tal ali, ele está precisando. Eu estou, mas ele também está precisando mais do que eu. Vamos lá. Então a gente pode ajudar dessa forma também. Tem várias formas de ajudar. O que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados. Chegamos à nossa conclusão. Jesus aconselhou as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, hoje, muitos estão ansiosos por elevar a sua posição social. Ou seja, pessoas que estão aí querendo aparecer, quer estar na mídia, quer estar mostrando que é melhor do que os outros, né? Principalmente as redes sociais contribuem muito para isso nos dias de hoje. Então o cristão tem que ter um pouco de cuidado com rede social. Querer mostrar na rede social que é melhor do que os outros acaba caindo no mesmo erro que os fariseus caíam na época, né? Ou seja, o mesmo erro deles daquela época de querer sentar nos melhores lugares, né? A gente só atualiza a mensagem para os dias de hoje. As redes sociais hoje é que as pessoas usam para se colocar nessa posição de excelência. Mas mesmo diante de toda a modernidade, o cristão tem que se portar de forma humilde, né? A quem você procura impressionar? Em vez de buscar prestígios, procure um lugar onde você possa servir. Se Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo convidará a ocupar uma posição elevada. Ou seja, você tem desejo, você almeja uma posição elevada, né? Fique na sua, faça a obra, sirva, que se você, né, se Deus quiser, Ele vai colocar você nessa posição elevada. Mas se Ele não quiser, você vai continuar sendo grande aos seus olhos. Mesmo que o seu trabalho seja simples, mesmo que o seu trabalho não seja visto por muita gente, mas se você está fazendo direitinho, está servindo, você é grande aos olhos de Deus. Amém? Então a gente chega aqui no final da nossa aula, né? Eu peço desculpa se eu me alonguei um pouco, mas como eu já falei em outras aulas, a gente procura passar todo o conteúdo baseado na lição, sem fugir do tema, né? E, infelizmente não tem como reduzir muito esse tempo de aula. Então só fica até o final aqui quem realmente quer aprender. Eu agradeço você, se você assistiu até aqui na conclusão, né? Compartilhe, curta, entra no site do EBD em Foco, faça seu cadastro, tem muito conteúdo gratuito lá, subsídios, cursos, enfim, você vai ser ricamente abençoado, não somente você, mas os seus alunos também, se você for professor da EBD. A gente chega aqui agora nas perguntas, né, caso você use o slide na sua igreja, a gente tem aqui as perguntas para você passar para os seus alunos, e tem os cursos do EBD em Foco, não somente esses, mas tem muito mais cursos lá, né? Então eu encerro aqui a aula, né, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. A paz do Senhor, até a próxima aula.